Nuestro invitado de hoy nació en una familia acomodada de médicos, pero renunció a todos sus privilegios para ponerse del lado de los pobres. Hoy es una de las mayores referencias de la resistencia democrática a Bolsonaro en Brasil. En otra vuelta de tuerca, Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, bienvenido a Otra Vuelta de Tuerca. Obrigado, Pablo, pelo convite. É uma honra estar aqui na Outra Vuelta de Tuerca. En este programa siempre empezamos preguntando por la infancia. Yo sé que tus padres eran médicos. ¿En qué medida tus padres influyeron tu compromiso político? Meu pai é médico infectologista. Trabalha com doenças tropicais. Foi trabalhar na Amazônia, em comunidades indígenas, em aldeias ribeirinhas, combatendo a malária. Minha mãe, uma médica também sempre do serviço público e coordena atendimento de mulheres vítimas de violência sexual. Eles nunca optaram pelo caminho mais fácil e me deram exemplo de solidariedade, de humanidade. En un momento dado en tu vida renuncias al colegio privado al que ibas y decides ir a un colegio en la periferia e incluso finalmente abandonas la casa de tus padres y te vas a vivir a una zona extremadamente humilde. ¿Por qué tomas estas decisiones de vida tan radicales cuando te hubieras podido permitir disfrutar de muchos privilegios? Pablo, a desigualdade no Brasil se vê em cada esquina. Basta ter olhos para ver, coração para sentir. Ela está ali. Eu já na minha infância, mesmo vindo de uma família de classe média e, portanto, no Brasil privilegiada, tive muitos estalos e momentos em que me deparei com a injustiça. E eu acredito muito que é possível e é necessário retomar a capacidade básica de empatia, de se indignar e sentir a dor dos outros. A crise que a gente vive hoje é uma crise econômica, política, mas também uma crise de destino. No Brasil, a insensibilidade foi construindo uma couraça que levou ao domínio do ódio, que abriu as portas para alguém como Bolsonaro virar presidente. São pessoas que quase virou um costume. Você passar na rua, tem alguém jogado, sem casa, com fome, e você passa reto, como se essa pessoa não existisse. Tem uma criança no semáforo e se levanta o vidro do carro. É preciso retomar essa capacidade de se indignar, de sentir essa dor, essa capacidade solidária, que eu acho que é o sentido mesmo de um projeto de mudança para todos nós. E logo na minha infância eu me deparei com isso, senti isso e resolvi seguir esse caminho, porque também no movimento estudantil, já muito jovem, via uma esquerda que não conseguia se conectar com as pessoas, que falava em nome das pessoas, que fazia discursos tremendos pelas pessoas, mas que não buscava escutar e se colocar no lugar dos mais pobres. E eu senti a necessidade de tomar esse caminho. Hay otro elemento de tu biografía juvenil que me resulta muy atractivo y es tu relación con el fútbol. ¿En qué medida el fútbol condiciona tu personalidad? Minha primeira paixão na vida foi o Corinthians, que é um clube muito popular no Brasil e que talvez alguns brasileiros que nos escutem vão ficar meio bravos porque a rivalidade dos clubes é muito forte, mas o Corinthians é um fenômeno social, não é apenas um clube. Tem uma história. Por exemplo, no fim da ditadura militar brasileira, houve um movimento chamado Democracia Corintiana, liderado pelo Sócrates, um grande jogador, um grande pensador, e que democratizou as relações, colocou o tema da ditadura e democratizou as relações no clube. Agora, na eleição desse ano, em que Bolsonaro ganhou, a Gaviões da Fiel, que é
principal torcida organizada do Corinthians, soltou um manifesto e comprou brigas, inclusive com alguns associados, dizendo nenhum gavião vota no Bolsonaro. E também, desde muito criança, frequentava com meu pai os estádios de futebol, que na época não eram arenas, hoje viraram arenas elitizadas, higienizadas. Na época era um fenômeno muito popular, o estádio de futebol, a arquibancada. E foi onde eu tive, talvez muito menino ainda, talvez uma das coisas que me marcou muito, um dos primeiros contatos mais diretos com a injustiça social brasileira, me despertou, é algo que eu tenho até hoje. Eu chegava numa partida de futebol e um jogo do Corinthians e tinha uns vendedores informais, ambulantes, estavam vendendo amendoim. E tinha um homem que a polícia pegou, ele estava com seu filho muito pequeno, menor que eu. E a polícia pegou, tomou a sua mercadoria, prendeu, agrediu ele, e o seu filho chorava desesperadamente, vendo o pai naquela situação. Essa imagem ficou na minha memória por muitos anos. E, de algum modo, o convívio com o futebol, o convívio com os estádios, o convívio com esse fenômeno do Corinthians, me ayudó mucho a definir quién soy. Hay otro elemento, en este caso de tu biografía intelectual, que me llama la atención. Estudiaste filosofía, psiquiatría y psicoanálisis, y algunos, digamos, te atribuyen ser uno de los representantes de la izquierda lacaniana en Brasil. Siempre me ha interesado mucho esa relación tan conflictiva, casi desde que Trotsky empezó a trabajar con los primeros textos de Freud, entre psicoanálisis e izquierda, que de alguna manera el psicoanálisis es un desafío al marxismo en muchísimos aspectos. Después te preguntaré por algunas cosas específicas que has dicho sobre Bolsonaro y sobre, digamos, cómo puede operar un inconsciente desatado en la sociedad brasileña, pero antes de eso te quería preguntar en qué medida el ser psicoanalista, digamos, ha podido condicionar u orientar tu trabajo como intelectual de izquierdas. O contato que me encantou com a psicanálise, Pablo, foi uma ida que tive à Argentina. A psicanálise argentina é muito forte e tem uma relação histórica com a esquerda. Os lacanianos lá. Foi logo depois do Argentinaço, de 2001. Estive lá em 2002 e tinha acabado de ocorrer o massacre de Avejanera, na Ponte Pueyrredón. 2 militantes foram assassinados, o Dário e o Maxi, e muitos feridos. E aquilo deixou um trauma coletivo. E eu fui visitar uns bairros do movimento piqueteiro. Estava começando a militar no movimento popular, no MTST. E eles criaram um espaço, um grupo de psicanalistas lacanianos criou um espaço chamado Grupo de Reflexão, na periferia de Buenos Aires, num bairro muito popular. E eu pude presenciar alguma dessas sessões. Eram sessões coletivas, com pessoas que haviam vivido de algum modo esse massacre. E eu percebi o potencial libertador que existe na fala e o quanto a escuta psicanalítica proporciona esse potencial libertador para pessoas que não teriam de nenhum outro modo, talvez na igreja. E ali eu vi uma força, uma potência que me encantou. E depois disso fui estudar psicanálise. Eu acho que a psicanálise nos ensina muito, dentre outras coisas, mas a potência que tem os afetos. A batalha da política é uma batalha dos afetos, muito mais que da razão. Bolsonaro ganhou a eleição porque ganhou na batalha dos afetos, do ódio, não porque tivesse um programa para o Brasil, não foi nenhum debate, inclusive. É isso que está em jogo. A política no va de programas, va de emociones. Claro. Isso é. En tu experiencia en el movimiento de los sin techo, vosotros tenéis una relación, digamos, muy ambivalente con los gobiernos del PT y en particular con el gobierno de Dilma. Digamos, ¿cómo valoras esa experiencia de formar parte, bueno, pues de un movimiento social que reconoce los avances que protagoniza un gobierno, pero que al mismo tiempo fue enormemente crítico con los gobiernos del PT? Pablo, o governo do Lula e da Dilma tiveram avanços importantes. Num país com histórico de desigualdade selvagem, colocaram políticas sociais, deram crédito para que os mais pobres pudessem melhorar sua capacidade de consumo, políticas públicas na educação, investimento. E isso é importante. Num país como o Brasil, com passivo, as pessoas, isso é a diferença entre as pessoas comerem ou não comerem.
Isso precisa ser valorizado. Mas, ao mesmo tempo, não houve mudanças estruturais. O Estado brasileiro é um Robin Hood ao contrário. Tira dos mais pobres por um sistema tributário profundamente injusto e regressivo e dá aos mais ricos por juros exorbitantes da dívida pública, financiando o rentismo. Os governos do PT não mexeram nessa estrutura. Não democratizaram a política brasileira e acabaram optando por governar com os mesmos oligarcas de sempre. Não democratizaram as comunicações no Brasil e acabaram sendo vítimas, inclusive, desse processo. Se fez um processo pela metade. Houve avanços importantes, mas não houve rupturas decisivas. E hoje nós pagamos o preço disso. A nossa leitura sabe valorizar esses avanços e por isso nós estivemos na linha de frente para combater o golpe contra Dilma, mesmo tendo diferenças com o seu governo, para enfrentar a prisão do Lula, mas, ao mesmo tempo, achamos que o futuro da esquerda no Brasil não vai ser repetindo experiências, não vai ser olhando no espelho retrovisor, mas construindo um projeto que saiba aprender com os erros. La política siempre nos sorprende. Yo recuerdo perfectamente cómo hace 4, 5, 6 años veíamos a Brasil primero como una potencia geopolítica emergente que incluso era capaz de desafiar a los Estados Unidos en tanto que actor global en América Latina. Veíamos a lo que representaba el PT, digamos, como una izquierda con sus contradicciones, pero que había sido capaz de ganarse el respeto de los poderes oligárquicos, de los poderes económicos, digamos. No representaba lo que Vargas Llosa llamaba la izquierda carnívora que podía representar Venezuela o que podía representar Ecuador o incluso Bolivia. Digamos que el gobierno brasileño era un gobierno respetable. Felipe González presumía de tener una magnífica relación con Lula. Lula venía a España y, digamos, era recibido por los grandes empresarios españoles. Digamos, daba la impresión de que Brasil, a pesar de que los niveles de desigualdad eran altos, digamos, ofrecía estabilidad a América Latina, se veía a sí mismo como un sistema político estable y con potencialidades de recursos enormes, lo que podía representar el petróleo, las potencialidades industriales de Brasil, y se percibía desde fuera como un sistema muy alejado de la inestabilidad de otros sistemas políticos de América Latina. Y sin embargo, en los últimos años lo que vemos es una crisis de régimen que tiene como consecuencia pues poco menos que un golpe de Estado contra Dilma, digamos un proceso de judicialización de la política que llega hasta el punto de que no permiten presentarse a las elecciones a Lula. ¿Cómo juzgas, digamos, el que el sistema político brasileño haya caído como un castillo de naipes en un proceso de putrefacción interna que por lo menos desde fuera no se imaginaba? Eu acho que aí nós temos que apontar um aspecto econômico e um aspecto político. Essa estabilidade e essa postura do Lula no governo, além da sua habilidade como liderança, de ser um verdadeiro encantador de serpentes, tinha a ver com um momento econômico do Brasil e do mundo. Quando vem a crise de 2008, o cenário que se tinha, que era um cenário de crescimento econômico, a média de crescimento no governo Lula foi 4% ao ano. Com um crescimento proporcionado por uma política interna acertada, mas também pelo cenário internacional, a questão das commodities, decisiva para o Brasil e para toda a América Latina, ainda somos uma economia muito primária. Quando vem 2008, se reduz a demanda internacional. O minério de ferro, que custava $200 a tonelada, passa a custar 50. O barril do petróleo, que custava 120, passa a custar 40. Então, isso torna as possibilidades de manejo sem rupturas menores. Enquanto tinha gordura de sobra, era possível garantir um governo para os mais pobres, com políticas sociais, sem enfrentar os grandes interesses e os grandes privilégios dos mais ricos. Quando vem a crise de 2008, muito embora o Lula tenha tido uma política keynesiana, anticíclica no início, com mais investimento que adia o efeito da crise no Brasil, mas ela estoura na sequência. Ali se estava posto um dilema. Ou se enfrentava privilégios, ou se ia fazer uma política de corte de direitos de austeridade, que é o que acabou se fazendo a partir de 2015. Então, a questão econômica, que garantiu uma relativa paz social, não garantiu mais. O conflito entrou na ordem do dia. Um outro elemento é que, com isso, as relações políticas
no Brasil também foram se deteriorando. Em junho de 2013, a política vai às ruas. Se tem um fenômeno muito parecido com o movimento dos indignados aqui. E isso também desestabiliza as relações de forças que estavam postas, para um lado e para o outro. Você teve repercussões e efeitos à esquerda de junho de 2013 e outras à direita, né? Houve matizes diferentes do movimento. Mas o fato é que, a partir de 2014, a reeleição da Dilma já é muito mais difícil e aquele pacto de governabilidade que se tinha com o Centrão, com os partidos tradicionais, começa a estourar. Começa a estourar também pela Operação Lava Jato, que evidencia a judicialização da política e a politização da justiça no Brasil. E quando o governo Dilma também adota uma política de austeridade pressionado pelos mercados, enfraquece a sua base popular. E aí, a direita tradicional no Brasil viu uma oportunidade de tirar o PT do poder. E começam as articulações golpistas, se aprofunda uma crise institucional, junto com uma perseguição judicial, sobretudo ao Lula e ao governo da Dilma, protagonizado pela Operação Lava Jato, e isso vai, pouco a pouco, deteriorando as relações institucionais. Nós costumamos dizer que abrir as porteiras da instabilidade é fácil, difícil é fechá-las depois. E foi o que acabou acontecendo. Nós fomos passando por um processo de deterioração rápida, que foi sendo marcada pela crise econômica, o aumento do desemprego e da insatisfação social. De outro lado, pela explosão do pacto de governabilidade político que se tinha há 30 anos, desde o início da nova República Brasileira, a Constituição de 88, e, por fim, com um processo perverso de judicialização da política. Te quiero preguntar, digamos, para espectadores que no son especialistas en política brasileña, una descripción de los actores de lo que a todas luces parece un movimiento reaccionario oligárquico. El primero de esos actores por el que te quiero preguntar es por los medios de comunicación privados en Brasil. ¿Qué papel juegan, digamos, en ese proceso reaccionario de golpe de Estado? Tiveram um papel decisivo. A maior parte dos meios se alinhou contra o governo Dilma e apoiou o golpe de maneira direta. Foi se vendendo uma ideia de que PT era sinônimo de corrupção. É verdade, houve corrupção no governo do PT, é importante que se diga. Houve erros políticos no governo do PT, mas não foi o PT quem inventou a corrupção. Isso é algo sistêmico no Estado brasileiro. Só que se vendeu essa narrativa. E a partir disso, os meios foram criando as condições para também deteriorar a base de apoio social. Os meios no Brasil são muito concentrados, talvez algo inimaginável aqui na Espanha. No sé até qué punto. En España hay dos grandes grupos de comunicación que controlan más del 80% de lo que leemos, vemos y escuchamos. Dos grupos. Ocorre o mesmo no Brasil. Não? São poucas famílias, poucos grupos que detêm o monopólio das comunicações no país. E que, inclusive com propriedade cruzada, né? Detêm o jornal, a televisão, a revista semanal, o rádio, o portal da internet. São conglomerados, oligopólios, que comandam a comunicação. Isso e recebem muita verba estatal. Né? A publicidade estatal é decisiva para que esses meios se mantenham. E o que é curioso, e hoje o próprio Lula faz esse reconhecimento, é que o PT não mexeu nisso. Né? E não criou, por exemplo, meios públicos, e outras formas de comunicação que democratizassem e desse espaço para novas vozes. Acabou ficando refém de um discurso de que debater a democratização dos meios era falar em censura. Te quiero preguntar por los jueces. Los jueces se han convertido en protagonistas políticos en los últimos tiempos en Brasil. Hay un caso extremo que incluso en España ha producido escándalo, y es que el juez que lleva a la cárcel a Lula se convierte en ministro con Bolsonaro. ¿Qué papel han jugado los jueces, digamos, en el proceso de reacción en los últimos 5 años? Um papel muito ativo e muito deletério. Como o judiciário brasileiro se movimentou? Eles perceberam que com a crise profunda de representação e com o próprio golpe, com o processo do golpe, nós já tínhamos um poder executivo perdendo força. Um poder legislativo desmoralizado por denúncias de corrupção. E se tinha um vazio de poder. E o poder judiciário
viu que era uma oportunidade de preencher esse vazio e foi tomando as funções gerais da República. Num dado momento, o ministro do Supremo Tribunal Federal poderia decidir se o presidente podia indicar um ministro ou não. Chegou-se a esse ponto. No governo Dilma, a Dilma indicou o Lula ministro, ainda no final, tentando evitar o golpe, e o Supremo Tribunal Federal barrou a indicação de um ministro de governo, né, que é uma atribuição clara do Executivo. Houve uma politização direta da atuação do Judiciário, uma perseguição seletiva. É evidente que o combate à corrupção é necessário e tem apoio social, e nós devemos defendê-lo independente da coloração partidária, de quem atinge. Né? Não cabe à esquerda passar a mão na cabeça de corrupto. Agora, isso não pode ser feito de maneira seletiva, não pode haver condenação sem provas. No Brasil se substituiu a presunção de inocência pela presunção de culpa. Né? Se condena e se prende para depois buscar provas. Foi o que se fez com Lula, de maneira evidente. O caso do juiz Sérgio Moro é o mais escandaloso, porque ele conduziu todo esse processo, foi responsável por botar o Lula na cadeia, foi responsável por tirar o Lula do processo eleitoral, onde ele liderava as pesquisas, e o maior beneficiário disso foi o Bolsonaro. E logo que o Bolsonaro se elege, chama o juiz Sérgio Moro para ser um super-ministro de Justiça e do Interior. Ou seja, ele foi beneficiário político das ações que tomou enquanto juiz, de maneira direta. É uma politização escandalosa. Te quiero preguntar por un actor ideológico crucial en Brasil, en particular en las últimas elecciones, que son las iglesias evangélicas. Digamos, ¿cuál ha sido el papel, digamos, como vector ideológico del comportamiento electoral ultraconservador en Brasil, de las iglesias evangélicas y, digamos, de su teología de la prosperidad, que daría la impresión de que contrasta con la vieja teología de la liberación, que fue un referente para la izquierda de todo el mundo y que hizo que la izquierda más atea, incluso en Europa, digamos, encontrara un punto de empatía con la Iglesia y con los movimientos cristianos, fundamentalmente católicos en América Latina. Pero te quiero preguntar por ese papel de los evangélicos en el proceso de transformación ideológica por abajo de la sociedad brasileña. As igrejas evangélicas cresceram muito nos últimos anos, principalmente nas periferias urbanas, entre os mais pobres, entre as massas excluídas. É muito fácil, e às vezes essa é uma primeira reação da esquerda, demonizar os evangélicos, atacar os evangélicos. É verdade, existem lideranças evangélicas ultraconservadores que apoiaram Bolsonaro, que estão no governo Bolsonaro. A ministra dos Direitos Humanos, indicada pelo Bolsonaro, é uma pastora evangélica e que sua primeira declaração foi que chegou a hora da igreja governar o Brasil. Eles defendem, enfim, atacam direitos das mulheres, atacam direitos LGBTs, impõem uma pauta moral e educacional conservadora no país. De fato, tem um papel muito destrutivo. Mas mais do que apontar isso, é preciso buscar compreender por que é e como é que cresceram tanto e ganharam esse papel na sociedade brasileira. Não foi por esses ideais, exatamente. Cresceram porque ocuparam um espaço que estava vazio, nas periferias urbanas. Um espaço que boa parte da esquerda brasileira deixou vazio, deixou de fazer o trabalho de base nas favelas, nas comunidades, por um processo de institucionalização sem contrapartidas. Porque a institucionalização é necessária. A esquerda precisa disputar o parlamento, disputar o Estado, só que precisa fazê-lo mantendo um pé no processo de luta, de rua e de diálogo com o povo. A esquerda, em grande medida no Brasil, se afastou das periferias urbanas. E a igreja evangélica foi ocupando esse espaço com uma rede de acolhimento e de solidariedade. Uma rede que, de algum modo, lembra da teologia da libertação ali atrás. Te conto uma história. Uma militante do MTST, evangélica, uma senhora, estava me dizendo outro dia por que é que ela frequentava a igreja já há muitos anos. E ela me disse o seguinte: nunca na minha vida tinham se lembrado do dia do meu aniversário. Nunca tinham feito uma comemoração, uma festa. Na igreja se lembram, fazem todos os anos, reúnem um grupo de amigos. Muitas vezes, ainda mais num momento de barbárie, das pessoas subjetivamente destroçadas,
A esquerda não tem esses espaços de acolhimento. A igreja tem. A igreja dá uma voz, um reconhecimento, um espaço para pessoas que estão se sentindo ninguém. E os jovens vão para a igreja pelo culto, é verdade, mas não só. Porque lá tem um grupo de amigos, tem o seu círculo social, tem a banda da igreja, tem atividades esportivas, culturais. Ou seja, essa rede de acolhimento foi decisiva para o crescimento evangélico no Brasil. Y te quiero preguntar también por lo que se ha trasladado, que es la base estructural de la nueva oligarquía brasileña, digamos, una oligarquía del interior de Brasil, que cuando ves el mapa de las votaciones a Bolsonaro, digamos, ves unos sectores oligárquicos no tan presentes en las grandes ciudades o en los lugares que desde el exterior conocemos de Brasil, sino oligarquías del interior. ¿Cómo son? Háblame de ellos. Olha, essas oligarquias, sobretudo do centro-oeste brasileiro, são muito ligadas ao agronegócio. O agronegócio foi uma base importante da eleição do Bolsonaro, pelas suas promessas de fazer todas as políticas de crédito, de subsídio ao agronegócio e, ao mesmo tempo, de ser devastador com o meio ambiente e devastador com os povos indígenas. Bolsonaro tem dito isso e reafirma depois de presidente eleito. Ontem mesmo deu uma declaração de uma das reservas indígenas mais importantes do Brasil, que foi objeto de um debate nacional durante o governo Lula ou Dilma, que é a Raposa Serra do Sol, diz que defende a exploração na Raposa Serra do Sol, né, de agricultura, de minérios, do que seja. Então, essas oligarquias mais atrasadas do campo, aquelas mesmas que pegam uma pistola para atirar no sem terra, quando tem uma ocupação de terra, essas oligarquias embarcaram muito rapidamente no projeto Bolsonaro. Foi um dos primeiros setores econômicos da elite brasileira a embarcar com Bolsonaro e com um discurso do ódio, da violência, de vou poder me armar no campo, foram cabos eleitorais muito fortes e recompensados agora com o Ministério da Agricultura. A ministra indicada é conhecida como a musa do veneno, por ser uma defensora atroz dos agrotóxicos sem qualquer limite, sendo que o Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo. Te he leído en una entrevista de hace poco utilizar una noción psicoanalítica para definir el proceso en Brasil. Hablabas de inconsciente a cielo abierto, para entender lo que significa la victoria de Bolsonaro. ¿Qué quieres decir? Essa expressão é uma expressão do Lacan para falar da psicose. O que está em jogo aí é que, se você for ver a eleição brasileira, foi quase que a pulsão de morte e o ódio sem filtros. Sin super-yo. Sem superego. Foi um id sem superego. Porque as pessoas que você menos imaginava estavam defendendo todo tipo de atrocidades. Foi uma liberação geral de uma carga de ódio. O Bolsonaro trabalhou em dois registros emocionais muito fortes: o ódio e o medo, que são ligados entre si. Psicanaliticamente, o medo é o pai do ódio. O medo nos permite, nos deixa vulneráveis a um discurso de ordem, de força, de autoridade, de ódio, quando nós estamos com medo. O medo no Brasil, nos últimos anos, se fortaleceu. Não apenas um medo do desemprego, que é muito grande, nós temos quase 14 milhões de pessoas desempregadas. Não apenas um medo da violência urbana em especial, que é fortíssimo. Só no ano passado foram 62 mil mortes violentas no Brasil, mais do que países que estão em guerra. Pela primeira vez se ultrapassou o México, que historicamente era o país mais violento da América Latina. Mas um medo do amanhã, um medo do futuro. Durante a campanha eleitoral, eu tive a oportunidade de conversar com muita gente, Pablo, e me chamou a atenção o discurso de uma senhora que me disse, olha, algum tempo atrás, no governo do Lula, eu tinha certeza que meu filho ia viver melhor do que eu. Hoje eu não sei o que vai acontecer na semana que vem. As pessoas estão com medo básico do amanhã, uma insegurança. E o Bolsonaro soube explorar esse medo oferecendo um discurso de ódio, em relação à segurança pública. Vou armar todos, vou prender os bandidos, vou matar os bandidos, nesse ponto muito parecido com Duterte nas Filipinas. Claro. E, ao mesmo tempo,
um discurso de alguém que ia acabar com a corrupção, limpar o Estado brasileiro e botar ordem na casa. Nesses dois registros, sem apresentar nenhuma proposta, sem apresentar nenhum projeto de país, ele ganhou a eleição, motivando os piores sentimentos nas pessoas e, de algum modo, estimulando antipsicanaliticamente esse inconsciente a céu aberto. Te quiero preguntar por las especificidades brasileñas de la extrema derecha que representa Bolsonaro. Ha sido llamativo escuchar a Marine Le Pen tomar distancia desde Francia de lo que representa Bolsonaro. Digamos, son evidentes los elementos que le unen a otras extremas derechas, a pesar de que en su caso no hay ni sombra de soberanismo, es extrema derecha neoliberal, pero ¿cuáles son las particularidades brasileras de una figura como Bolsonaro? Primeiro, de algum modo, a extrema-direita europeia e Trump têm alguns traços nacionalistas. A questão dos imigrantes, vou defender o país, um protecionismo econômico. Bolsonaro é o neoliberalismo mais selvagem e a submissão à política externa norte-americana. É privatizar tudo, abrir para as empresas estrangeiras, acabar com os direitos trabalhistas, acabar com as aposentadorias. É o projeto neoliberal mais extremo. Essa é uma diferença. Uma segunda diferença é que as instituições no Brasil são mais frágeis do que as instituições europeias e norte-americanas. E por isso o Bolsonaro pode ir mais longe. Ele tem um discurso muito mais selvagem, um discurso muito mais autoritário, ditatorial. É difícil conceber hoje, embora não impossível pelos tempos que nós estamos, na Europa, alguém que defenda a tortura, diga que vai fechar o Congresso Nacional, diga que pode fechar o Supremo Tribunal Federal, foi o que o filho dele disse, que se eleja e possa governar sem contrapesos, sem freios. Mesmo Trump, com um discurso um pouco translocado, está encontrando freios nos Estados Unidos, no Congresso, onde seja. Com o caso do Bolsonaro, e aí, novamente, a analogia não é com Marine Le Pen e não é com Trump, é com Duterte. Porque também nas Filipinas as instituições não tiveram a força. Duterte falou, vou instaurar uma ditadura. Ganhou e está instaurando uma ditadura por cima do judiciário, por cima do Congresso. No Brasil esse risco existe de algum modo, porque as instituições e os contrapesos não são fortes o suficientes, acredito que mais fortes do que nas Filipinas, mas muito menos fortes do que na Europa e nos Estados Unidos. Então, o Bolsonaro representa um risco maior do ponto de vista das consecuencias do seu autoritarismo político. Te quiero preguntar por eso, ¿qué cabe esperar en los próximos meses? ¿Qué decisiones cabe esperar que tome Bolsonaro? Porque esto que señalas es crucial, es verdad. Nosotros cuando analizábamos las crisis de régimen en los países de la Unión Europea, establecíamos siempre, ojo, crisis de régimen no es crisis de Estado. Hay una crisis de los partidos políticos, hay una crisis de consensos, pero, digamos, toda la arquitectura estatal y administrativa funciona perfectamente independientemente de la crisis que se esté produciendo en el país. Sin embargo, en países de regiones periféricas del sistema mundo, las características eran diferentes. Pero claro, Brasil, desde hace mucho tiempo, es en el mejor caso una semiperiferia. Digamos, no son estructuras tan débiles como las de Filipinas, como señalabas tú. Digamos, ¿qué va a poder hacer Bolsonaro con el Estado brasileño en los próximos meses? Nosso receio é que, logo no início do seu governo, quando está ainda muito forte e ainda tem um apoio social importante, uma confiança da sociedade, ele utilize esse voto de confiança para atacar liberdades democráticas. Porque o seu programa econômico é devastador. E eu acredito que não vai demorar muito tempo para que ele comece a perder apoio nas bases populares, porque as pessoas vão perder direitos. E a política dele, ao que tudo indica, não vai gerar empregos, não vai resolver o problema imediato da vida das pessoas. Em relação aos serviços públicos, nós tivemos um exemplo já antes mesmo dele assumir. Ele anunciou o rompimento, enfim, fez provocações a Cuba com um convênio que havia com o Brasil nos Mais Médicos. Eram 10 mil médicos cubanos no Brasil, que a partir das provocações do Bolsonaro voltaram a Cuba e tem 10 mil médicos a menos. Estão tentando preencher vagas com médicos brasileiros, mas não está sendo suficiente. As pessoas já chegam no posto de saúde, no atendimento, e não há médico. Então, isso começa a se fazer sentir.
E a sua política, muito embora num primeiro momento, por uma injeção de recurso externo, possa gerar uma euforia de consumo nos primeiros meses, ela não se sustenta economicamente. Por isso, eu acredito que eles vão atacar, usar a máxima maquiavélica de que o mal se faz de uma vez só. Aliás, o ministro do Bolsonaro, o general, ele tem 5 militares no ministério. Um deles, ontem, deu uma entrevista dizendo, citando essa frase, ao se referir ao ato institucional número 5, que foi o endurecimento da ditadura brasileira. Ele foi perguntado e ele disse, o problema é que demoraram 4 anos para fazer, porque o golpe foi em 64 e o ato institucional em 68. E citou Maquiavel dizendo, o mal se faz de uma vez só. Ele anunciou. Eles estão dizendo, isso não se pode dizer uma coisa do Bolsonaro, que ele seja falso. Ele é sincero. Ele diz o que vai fazer. E nós não temos nenhuma razão para desacreditar e para duvidar disso. Eles estão aprovando no Congresso Nacional, com apoio da base, com estímulo da base bolsonarista, uma lei, uma alteração na lei antiterrorismo no Brasil, que qualifica o nosso movimento, o MTST, e o Movimento do Sem Terra, como ações terroristas. Eles estão já com a mensagem de ódio e de violência contra os movimentos que o próprio Bolsonaro solta diariamente, estimulando na sociedade um caldo de salvo-conduto, de que se pode tudo, de agressões. Faz pouco tempo teve um incêndio criminoso, ao que tudo indica, por policiais, numa ocupação que moravam 300 famílias do MTST, botaram fogo nas casas. Teve o assassinato de 2 militantes do Movimento Sem Terra. É como que, a partir dessa lógica e desse registro narrativo que ele coloca para a sociedade, tudo fosse permitido. Por isso a gente teme muito com o retrocesso brutal das liberdades democráticas, com prisões a lideranças. Bom, o líder do partido do Bolsonaro no Congresso, poucos dias depois da eleição, mandou um pedido da minha prisão para a Procuradora-Geral da República. Então, prisões de opositores, ataque aos movimentos sociais, tentar desbaratar a capacidade de reação e de mobilização como um primeiro passo. Isso nós tememos. A tu juicio, ¿qué opciones estratégicas tiene la izquierda, digamos, para afrontar, digamos, un futuro en clave de resistencia? Eu acredito que a esquerda tem que seguir 2 linhas convergentes. Uma primeira é construir uma frente ampla em defesa das liberdades democráticas e dos direitos sociais, unindo todos os setores, os mais amplos possíveis, todos que queiram estar. É importante que se faça isso, apesar da diversidade que existe no campo da esquerda, e é importante que exista, né? Pensamento único já basta o que a direita impõe. Mas esse é um momento para se compreender que aquilo que nos une é maior que aquilo que nos separa. No Brasil se tem um xiste de que a esquerda só se une na cadeia. Nós não podemos esperar que isso aconteça. E é importante unir um campo amplo de resistência democrática ao que pode vir no governo Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos fazer uma disputa na sociedade brasileira. Porque o Bolsonaro ganhou em uma medida importante porque conseguiu se colocar como outsider. Um insider se colocando como outsider. E o registro deu certo. Ele ganhou porque soube lidar e dar um discurso para a insatisfação social, para o rechaço à política, para o sentimento de rejeição ao regime e ao sistema de boa parte da sociedade brasileira. E o discurso da esquerda, até pelo PT ter ficado 13 anos no governo, acabou sendo o discurso do status quo. E nós, que fizemos uma candidatura alternativa, não conseguimos espaço político para canalizar, desde um sentido libertador e de esquerda, essa crise de representação. O Bolsonaro ocupou esse espaço. Então, não basta resistir numa frente ampla democrática, isso é necessário, mas é preciso também a esquerda se reconectar com sentimentos de indignação, de insatisfação, de esperança. A esquerda precisa motivar sonhos, ativar desejos e lidar com as realidades mais imediatas do povo. Isso é um novo aprendizado que nós vamos ter que nos desafiar nesse momento. ¿Qué papel puede jugar el movimiento de las mujeres, el feminismo, digamos, en la reconstrucción de un proyecto también emocional
de resistencia, pero que se transforme después en un proyecto de Estado y en un proyecto de país. As mulheres já têm jogado um papel decisivo nas lutas do Brasil nos últimos anos. No momento do golpe, uma das figuras mais nefastas do golpe foi Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara, um corrupto, ultraconservador, e as suas propostas atacavam os direitos das mulheres. E as mulheres fizeram a primavera feminista no Brasil, com mobilizações que ajudaram a derrubar e desmascarar o Eduardo Cunha. Contra o Bolsonaro é um inimigo das mulheres brasileiras. Ele chegou a dizer mais de uma vez que é normal que as mulheres ganhem menos do que os homens, não? Porque elas engravidam, afinal. As mulheres organizaram o movimento Ele Não, que foram centenas de milhares de mulheres durante a campanha eleitoral nas ruas, e que teve um papel importante, muito embora a máquina de fake news do Bolsonaro tenha distorcido o movimento. Agora, o movimento em si foi uma coisa extraordinária e revelou o potencial de luta e de resistência das mulheres brasileiras. Não vai haver qualquer projeto de reconstrução de um novo campo político, popular, democrático no Brasil, sem un importante papel de las mujeres. Estamos llegando al final, nos queda la rueda de reconocimiento y el cuestionario. En la rueda de reconocimiento yo te propongo algunas personalidades y te pido que en 3 o 4 frases como mucho definas cada una. Empezamos por Lula. Lula é a maior liderança popular do Brasil e hoje, sem dúvida, um preso político. Dilma. Dilma, uma mulher com uma história de resistência extraordinária, a primeira mulher a presidir o Brasil, mas que também teve erros importantes no seu governo. El juez Moro. Um político de toga. Sócrates, el futbolista. Um ídolo. E mais que isso, no Brasil tem um ditado que diz que política e futebol não se misturam. Sócrates mostrou que podem se misturar de uma boa maneira. Llegamos ya al cuestionario. ¿Quién ha podido ser una maestra o un maestro para ti? Eu tive muitos na minha caminhada, mas hoje eu citaria alguém que, desde o ponto de vista das ideias, do ponto de vista intelectual, me inspira muito e ajuda a compreender esse momento, é Boaventura de Sousa Santos. ¿Un referente político para ti? No momento atual do mundo, Papa Francisco. ¿Qué libro recomendarías leer? Recomendaria, num primeiro momento, um livro brasileiro, chama Quarto de Despejo, de uma escritora negra, Carolina Maria de Jesus, mas também não posso deixar de lembrar de Eduardo Galeano com as suas Veias Abertas da América Latina. ¿Una película que recomendarías ver a todo el mundo? O último filme que eu assisti me marcou muito. Vou ficar com ele. Foi um filme sobre a história de Pepe Mujica e dos guerrilheiros no Uruguai, dos Tupamaros. Se chama Uma Noite de 12 Anos. ¿Una serie? Uma série? House of Cards. Que no Brasil, na verdade, já virou quase para crianças. Y ya por último, una canción. Duas. Gente, de Caetano Veloso. Gente é para brilhar, não para morrer de fome. E Apesar de Você, de Chico Buarque, feita contra a ditadura militar no Brasil. Solo me queda pedirte que tomes la taza con la mano izquierda y mirando a esa cámara brindes por lo que quieras. Brindo a primavera, porque todos os invernos, por mais severos que sejam, são seguidos da primavera. Gracias. Olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana